Amém, gente? Amém? Primeiramente quero agradecer ao pastor, o Franciel, pela oportunidade de estar aqui. Confesso que a gente fica nervoso, né, irmão? E olha aí, viu? Como é que eu faço bagunça? E é motivo de alegria, irmão, estar aqui. Espera aí que eu vou arrumar aqui, que a gente fica maneiro aqui. Top. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Que isso, mano? Rapidinho. Vamos lá? Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Numa outra versão, irmão, valeu, só até aí. Numa outra versão fala 2 jumentas. É que eu gosto quando os caras falam NVI, N não sei o que lá, eu não sei de nada. Na outra versão que eu li, fala sobre 2 jumentas de terra. Show? Pegou aí, irmão? Acha essa aí que eu quero ver. Então, irmãos, primeiramente, quando a gente vai falar sobre Naamã, um personagem muito conhecido na Bíblia, muito pelo seu orgulho, pela sua soberba, mas eu gosto sempre de trazer, irmão, as coisas para a nossa realidade. Vamos lá. Primeiro, vamos entender que Naamã era o capitão do exército da Síria. Não. Sabe onde é a Síria? Mais ou menos, Está por ali, perto daquela região ali, circuncidinha, dali. Enfim, ninguém sabe onde é a Síria. Mas vou falar o que estava acontecendo na Síria naquela época. A Síria era uma nação a qual estava começando a se expandir. Um exército muito forte, através de um capitão muito bom, que era Naamã. Mas vamos trazer isso mais um pouco para a nossa realidade? A Síria, para os homens, para poder entender, a Síria era o Botafogo, irmão. Sabe aquele time em ascensão que está em primeiro lugar? Gostou, né, irmão? A Síria era o Botafogo. Ninguém dava muito para a Síria, mas a Síria estava lá subindo. Para as mulheres entenderem quem era a Síria era aquele almoço que você fez para o seu marido num dia de domingo, que ele falou: cara, hoje você detonou, que está gostoso demais. Pegou a Síria para a sua realidade? Todo mundo pegou quem era a Síria? A Síria era uma crescente. A Síria para a mulher era aquela tipo assim, viu no Instagram uma receita, vou fazer. Aí o marido falou: cara, isso está sensacional, mano, que delícia. Ponto, o Instagram. Show? Consegui fazer. Mas e quem era Naamã? Entendeu quem era a Síria? Síria era uma crescente, ela estava vindo, todo mundo começava a falar: rapaz, chegou o Botafogo, velho. Vamos ter que enfrentar o Botafogo vai ganhar a gente. Ou então era aquela comida que, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? Cara, mas eu vou arriscar. Então era um pouco de temor acerca da Síria. Tá difícil aí, irmão? Ando muito, Enfim. Chegou, pegamos quem era a Síria. Quem era Naamã? Naamã era o Tiquinho Soares, que a pessoa falava que dava medo, meu irmão. Quando chegasse perto, era gol. No Botafogo, Naamã era o Tiquinho Soares. E sabe quem é o Naamã na história da cozinha? É a Airfryer, irmão. É aquela que você fala: cara, se de tudo der ruim, cara, asinha na Airfryer. Se de tudo der ruim, linguiça e pãozinho na Airfryer, vai sair que é uma maravilha. Show? Naamã, carro-chefe daquele exército. Então, vamos pensar aqui comigo. O carro-chefe, ele está em destaque. Vamos lá, pensa na sua cozinha. A Airfryer está guardadinha ali naquele lugar bonito, maneiro, em destaque. Botafogo está em primeiro lugar no campeonato, em destaque. Então, Naamã era esse cara. E o que acontece quando a pessoa está em destaque, irmãos? Ela começa a ser bajulada. Ela começa a receber palavras de afirmação sobre quem é ela. Ela começa a encontrar aqueles famosos bajuladores, Que tem uma outra palavra que eu não vou falar aqui, mas já vem na mente de todo mundo, não preciso falar.
Então esse era Naamã. Ah lá, falei que ela ia conseguir? E leve 2 mulas carregadas de terra. Falei? Cara, você é chapa quente, hein? Estão comigo ainda, gente? Ou dormiu? Voltamos aqui. Naamã, então, ele começa a ser o centro das atenções para o rei. Cara, todo mundo olhava para Naamã e fala, cara, eu estou lendo um livro, baixou aqui, total, irmão. Eu estou lendo um livro que fala muito sobre essa arte da guerra, muito bom de ler. E ele estava falando justamente isso, que o capitão, se você destrói um capitão de um exército, você destruiu o exército, porque o exército não tem liderança, certo? Então, se você não tem liderança, todo mundo um para cada lado. Então, Naamã era uma figura necessária para o rei. Só que existia um grande porém em Naamã. Naamã, com isso tudo, esse exterior inteiro para ele, ele tinha uma dificuldade dentro dele. Quando Naamã colocava aquela armadura, todo mundo falava, lá vem Naamã. Naamã era o cara. Está conseguindo trazer Naamã para a nossa realidade? Naamã era o cara, irmão. Naamã era o cara que tem 3K de seguidores no Instagram hoje. Tentando trazer Naamã para a gente realidade, para a gente poder construir até o final a gente construir uma ideia. Então Naamã era esse cara. Naamã era o cara em destaque. Porém, dentro de Naamã existia uma doença. Quando Naamã colocava aquelas roupas, toda maneira e tal, bonito, as pessoas ovacionavam Naamã. Porém, só ele sabia como estava a vida dele. Agora vamos começar a desenvolver algo aqui sobre Naamã. Será que Naamã muitas das vezes não é como nós? Às vezes nosso exterior está uma maravilha, irmão. Ou o cara está voando. Dorme não, volta para cá. Dorme não. Mas o nosso interior está totalmente destruído. Esse era Naamã. Então, o Naamã, ele era esse cara. Aos nossos olhos, um cara sensacional, irmão. Era o cara que onde chegava, todo mundo iria parar para falar com ele. Porém, dentro daquela armadura, existia uma doença. Então, vamos voltar um pouco sobre a doença de Naamã. A doença de Naamã, ela convivia com ele. O que eu quero trazer? Quando a gente fala assim, às vezes, de uma doença ou de alguma coisa, a gente perde um pouco o feeling do que é isso, né? Tipo assim, uma dor de cabeça durante 3 dias. Cara, é ruim, concorda comigo? Um dia inteiro com dor de garganta, passando mal, Covid, gripe, é muito ruim, concordam comigo? Só que você ainda pode externar isso para alguém. Você pode chegar lá na farmácia, olha o que a gente está construindo aqui. Você pode chegar lá na farmácia e falar assim, aí, tem como você me dar uma dipirona, que eu estou com uma dor de cabeça? Tem como me dar uma amoxicilina? Amoxicilina não pode comprar, tá, gente? Tem que ter receita. Mas, às vezes, você vai lá e compra amoxicilina, né? Certo? Rapaz, tem até café aqui. E acontece isso, você pode... Agora, vamos botar Naamã na história. Como é que Naamã ia procurar ajuda? Porque, olha só, a lepra... A gente até costuma falar que a lepra do povo, na lei mosaica e no povo de Israel, colocava para fora do arraial. Mas isso era mundialmente. A lepra ela era contagiosa. E Naamã, volta aqui, Naamã ainda não conhecia Deus. Só que dentro da Síria, ele também teria que ficar fora do arraial. Então nós estamos falando de um cara que é um destaque, só que por isso aqui, ele vai ser tirado do arraial. Primeiro ponto para a gente começar a pensar aqui. O que está nos afastando do arraial de Deus? Qual é o ponto a qual está nos afastando do arraial de Deus? Porque se afastar do arraial naquela época era ficar afastado do povo. Automaticamente, se você se afasta do povo, a sua comunhão ela vai embora. Concorda comigo? Né? Alguém consegue ter comunhão sem estar com alguém? Não, né? Show?
então automaticamente você perde a sua comunhão. Então vamos trazer de novo Naamã para a nossa época. Você imagina Naamã chegando na farmácia e pedindo uma... Deixa eu inventar um nome aqui. Sei. Lesprol. Seria legal o nome de um remédio para lepra? Lesprol. Imagina. O primeiro fofoqueiro, irmão, ia contar para todo mundo. E o general do rei, ia acontecer o que com ele? Acabou. O exército está destruído. Então, antes disso tudo acontecer com Naamã, Naamã ainda tinha esse medo, porque eu quero desconstruir um pouco esse Naamã orgulhoso. Porque olha só, o cara ele está num perrengue, gente. Ele não pode falar com ninguém, só com a família dele. Que também, se bobear por ele, ele nem falaria. Porque a família tem que ver. O cara vai tomar um banho e está todo branco. O rei fala, cara, essa informação não pode sair daqui. Então, Naamã, ele tem um grande conflito na vida dele. Ele tem, ao mesmo tempo, uma doença, a qual ele gostaria de curar, só que ele tem... Se ele der um passo para fora, alguém está falando, Naamã vai fazer o quê? Vai lá na farmácia? Será que Naamã está com dor de cabeça? Vamos lá dar uma olhada. Esse era o Naamã. Ao mesmo tempo, uma pessoa, uma celebridade da época, e ao mesmo tempo, uma pessoa que tinha que viver uma vida em oculto. Olha, irmãos, como é antagônico uma coisa para outra. Olha como é que é diferente. Naamã, um cara conhecido, tendo que viver uma vida de secreto. Porque se alguém soubesse quem era Naamã e o que Naamã tinha, Naamã teria que ser posto fora do arraial. Certo? Então, voltamos às características de Naamã. No ponto 2 eu coloquei aqui. Muitas das vezes nós achamos... Deixa eu tomar isso aqui, irmão. Bom. Muitas das vezes nós achamos que como Naamã, só nós temos problemas. É mais uma coisa que eu quero construir com você aqui. Muitas das vezes nós achamos que só nós passamos perrengue, irmão. Só eu tenho uma dívida. Ou só eu tenho essa dor de cabeça. Ou só eu tenho essa dificuldade com o pecado. Só eu estou passando por isso. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos espelhados numa vida como Naamã. Irmãos, qual criança, naquela época, hoje, vamos colocar Naamã, lembra de quem era Naamã, não gostaria de ter aquela armadura, de ser aquela pessoa, né? Vamos trazer de novo para cá, para o nosso exemplo que a gente estava trabalhando. Qual menino ou menina não gostaria de ter um destaque como é o artilheiro do Botafogo? Qual menina não gostaria de ter na sua cozinha de brinquedo uma airfryer? Não conseguindo trazer quem era Naamã? O cara era um exemplo. Então todos gostariam de ter uma vida como Naamã. Aí a gente começa a ver o mal da nossa geração. Nós às vezes nos espelhamos em pessoas a qual nós não vamos alcançar. Você imagina hoje, irmãos, eu, Rafael, me espelhando numa pessoa famosa. Vamos ver se vai vir rápido aqui na minha cabeça. Alguém, fala aí. Neymar, veio na minha cabeça. Você imagina eu tentando viver a vida dele, irmãos. Eu vou chegar lá na concessionária, eu vou falar assim, me dá um carro aí. Paga? Não, mas não tem dinheiro não, eu quero o mesmo carro do Neymar. Não, mas sem dinheiro você não tem como comprar. Agora imagina você se espelhando numa pessoa a qual alcançá-la é impossível. Conseguiu construir isso aqui? Muitas das vezes nós, irmãos, estamos nos espelhando em pessoas a qual é impossível chegar naquela vida. Sabe por quê? A gente olha a vida de Naamã, olha Naamã como um guerreiro, mas não consegue olhar Naamã como um leproso. Então, a partir do momento que você abre a sua vida, né, a tão famosa rede social, ou a vida de alguém, ou um vizinho que está próximo a você, e você alcança ele, fala, cara, o cara está com o carro do ano. Só que você esquece que ele está com um boleto para pagar. Aí ele tem, nada contra, irmão, quem quiser financiar carro, pode financiar até para mim. Mas nós olhamos
o resultado, ele tem um carro do ano, mas não olhamos o boleto que ele tem para pagar. Você está entendendo? O que eu quero trazer para você hoje é que eu tenho um problema, você tem problema. Fato, admitir isso hoje é uma realidade. Não dá mais para nós entrarmos dentro de uma igreja falando que não temos problemas. Não dá. Hoje não dá para você viver numa sociedade a qual você acha, pô, eu não tenho problema nenhum. Vamos construir. Eu tenho um problema, sim. Só que eu tenho uma esperança num Deus que pode solucionar o meu problema. Isso aí muda tudo. Sabe por quê? Quando que a gente sai do natural e entra no sobrenatural? O natural é esse. Todos nós aqui temos problemas. Se a gente parar para sentar aqui, todos nós vamos ter um problema. A diferença do natural para o sobrenatural. Cara, eu acredito que Deus pode mudar a minha vida. E não adianta fugir disso. Quanto mais nós fugimos da realidade, olha só como a gente começa a construir algo. Quanto mais nós fugimos da nossa realidade, mais difícil nós vamos alcançar o sobrenatural. Porque olha só, eu tenho um problema. Eu gosto de ilustrar as coisas. Eu tenho um problema. Deus está aqui. Amém, irmãos? Deus está aqui nesse... Amém, irmãos? Tua presença é real em meu viver. Só você se ligar para você não perder a parada. Você e seus problemas. Deus está aqui. Está todo mundo vendo aqui, irmão? Entregue a sua vida, seus momentos. Pega aí, sol maior. Sacanagem. Deus está aqui. Você está aqui. Se você fugir da sua realidade, se você puder aumentar um pouquinho o retorno, eu te agradeço pra caraca, irmão. Pô, te amo demais, vai. Se você foge dos seus problemas, automaticamente você foge de... Não, gente. Pela aí, cara. Deus, volta, Deus. Caraca, mano, você... Pô, tá comigo, irmão. Gostei, vou falar agora para eles poderem entender. Você tá aqui. Vou fugir dos meus problemas. Pum, você se afastou de Deus. Como você vai alcançar o sobrenatural se você foge dos seus problemas? Irmãos, está na hora, nós somos uma geração a qual olhamos pessoas sem problemas e queremos carregar essa vida. Só que uma vida sem problemas é uma vida que vai te afastar de... Não que você precise de problema para se aproximar de Deus. Só que você tem que entender que isso é uma realidade da vida. Chega. Não dá mais para a gente ficar vivendo uma vida a qual de... Deus, tudo acontece comigo. Senhor, quantos problemas. Hoje eu pisei na casca de banana. Não dá, irmãos. O nosso problema, isso aí é um pouco mais lá na frente, é que nós perdemos muito tempo com problemas desnecessários. Mas isso vamos lá para frente. Tá comigo, irmão? Fala igual o Juninho. Tá aí ainda? Dormiu? Dormiu, gente? Tá, Deus está ali ainda, irmãos. Perde esse feeling, não. Certo. A primeira coisa, Naamã, ele precisou reconhecer. E é isso que eu estou trazendo para a gente. É necessário nós reconhecermos. Adiantava Naamã fugir da lepra dele? Vamos lá, vamos tomar um banho. Pô, lepra, fica aí. Não, a lepra estava com ele. É a mesma coisa que você fala. Nossa, essa foi sensacional, vai vir uns pensamentos, umas viagens. É a mesma coisa você que hoje tem o Nubank, tá? Se o Nubank estiver assistindo, dá um patrocínio pra gente. E você falar assim, cara, já sei como eu vou me livrar da fatura do meu cartão. Vou desinstalar o aplicativo. Cara, quem nunca viu esse meme na internet? Adianta alguma coisa, irmão? Não dá para fugir. Tem que encarar a realidade. Cara, esse mês, extrapolei, velho. Vou ter que pagar uma fatura alta. Não adianta fugir. E Naamã, ele reconhece isso. Naamã, aquele cara que é um exemplo para todo mundo, ele reconhece que ele tem uma doença. Cara, tem uma doença. Aí, quando você começa a reconhecer os seus erros, as suas atitudes, os seus problemas, você começa a dar ouvido à solução daquilo. Irmãos,
Quantas pessoas aqui, mulheres, foram fazer um estrogonofe, comida de crente, um estrogonofe, né? Vamos botar, não sei fazer um estrogonofe, quero fazer um estrogonofe. Você pesquisou aonde para aprender? No Google, perguntou na mãe, na amiga. Então você reconhece que tem uma necessidade e busca solucionar. Tá dando para acompanhar meu raciocínio, gente? Ou não? Tá, também ninguém ia falar não, né? Você ia falar não, Júnior? Não. Ia? Seu cara, velho. Pode ser por causa disso. Então, olha só. Você entendeu a sua necessidade, você reconheceu o seu problema, reconheceu o seu pecado, e agora eu vou buscar uma solução para isso. Por isso que eu acho muito importante hoje nós entendermos a nossa situação. Porque por muitas das vezes eu fico pensando, por que no domingo você está chorando, aqui na presença, caindo, rolando, aquela coisa toda, Jesus está aqui nesse momento, agora só está vindo essa música na minha cabeça, e tal, e na segunda-feira você está cabisbaixo de novo, porque você está vivendo de momento, você não reconheceu quem você é, as suas fraquezas e como vai solucionar aquilo. Nós estamos numa época hoje, irmãos, que não dá mais para a gente viver de louvores no YouTube. Se você não se alimentar, não achar o seu erro, você vai ficar vivendo a vida inteira do mesmo processo. Sabe, o processo na nossa vida é algo engraçado. O processo ele tem algumas características dentro de você viver um processo. Você pode ir para frente nesse processo, ou você pode regredir. Processo é processo. Só que muitas das vezes nós damos o primeiro passo para o processo e voltamos 3 passos para trás dele. Por quê? Porque nós não reconhecemos. Então Naamã, ele reconhece e ele ouve a menina falar. Pô, a menina deu aquele papo. Cara, se tu tivesse em Israel, conhecesse o profeta, cara, vou te falar uma parada, tu era curado. Eu acho, irmão, outra coisa que eu queria trazer para você, a Bíblia, ela conta a história, só que a gente, ao ler a história, perde o tempo da história. Gente, Naamã não chegou com lepra, ouviu a menina, foi no profeta e foi curado. Não, irmão, isso tem um intervalo de tempo dentro disso aí. Por muitas das vezes, aquela menina estava assim, estou esperando uma oportunidade para poder falar com Naamã. Aí Naamã passa, pô, hoje, pô, tá tudo tão empoeirado aqui em casa e tal. Não, pera aí que eu vou limpar. Cara, mas tá tão limpo, mas o profeta, aí ele, pum, sai. Pô, não perdia o fim. Aí eu, às vezes, na hora que o profeta abaixa, vai falar, poxa, eu queria dar um mergulho aqui num rio. Cara, se tu conhecesse, Naamã saía. Existe um processo, um tempo dentro disso, né? Eu acho que a gente perde um pouco da Bíblia quando a gente acha que esse processo foi curto, mas não, existia um processo ali. E ele vai e escuta a menina. A menina, provavelmente, ela deve ter falado, cara, se você conhecesse o profeta lá, cara, pô, ele iria orar por você e você seria curado por isso, da sua lepra. Ou ela largou, tipo, cara, se tu conhecesse o profeta, tá doido, velho, o profeta ia te curar. E ele, pum, pegou a informação para ele. Sabe por quê, irmãos? A gente, ao mesmo tempo que a gente, ela vivia na casa de Naamã, mas ela não tinha esse livre acesso hoje que nós temos de falar. Naamã era uma figura importante. Se bobear, aquela menina tinha até temor de falar com Naamã. Às vezes ela largou uma informação no ar. Só que Naamã foi lá e pegou aquilo para ele. Show? Então vamos lá. Naamã, um cara de destaque, a qual passa por um período de lepra, escuta a informação da menina. Alguém virou para Naamã / você, que existe uma ferramenta chamada Airfry, que quando você coloca a asinha de frango ali, cara, a parada fica sensacional. Então você falou, opa, vou adquirir esse General Naamã / Airfry. Show? Estou tentando trazer para a nossa realidade para a gente poder ir construindo essa ideia. 2 pontos. O segundo ponto, né? Na verdade eu botei 1, 2, 3, 4 pontos aqui, né? Vai até 8. Falo muito, irmão. 4º ponto. Naamã estava determinado. Olha só, gente. Determinação não é sinônimo de sucesso.
Sabe por quê? Determinação é você prosseguir no caminho. Só que dentro desse caminho, muitas coisas podem mudar. Porque o sucesso, ele é relativo. O sucesso para mim é uma coisa. O sucesso para o pastor é outra. Pegou? Sucesso é uma coisa relativa. Traz agora para o ambiente espiritual. O que Deus tem na sua vida, você pode enxergar com determinação. E você pode achar, cara, eu vou alcançar isso aqui. Mas às vezes o seu propósito não é um propósito de Deus. E aos seus olhos, você não alcançou o sucesso. Mas aos olhos de Deus você alcançou o seu objetivo. Sabe por quê, irmãos? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Quando que para o mundo abrir mão de muitas coisas seria sucesso? Vamos trazer aqui um exemplo perto de nós, né? Um cantor muito famoso, né? Ela fica pensando, quem que ele vai falar? Foi o que você pensou nessa? Caraca, Belo, muito bom. Vamos, Belo, vamos trabalhar o Belo. Todo mundo conhece o Belo, irmão, aqui? Vamos trabalhar o Belo aqui, então. Belo no auge da sua carreira, nunca teve auge, mas enfim, vamos botar. Alguém vira para ele e fala assim, cara, aceita Jesus. Vem para a igreja, cara. E ele vira e fala assim, vou. Quantas pessoas não vai virar para esse cara e falar, cara, você é maluco? A sua vida de sucesso vai acabar. Só que ele abre mão do sucesso dele para alcançar um propósito de Deus. Conseguiu entender, irmão? Às vezes eu vou falando, e é ruim de construir. Mas a ideia é essa. Às vezes o sucesso para você, olha só, olha que pegada. Às vezes o sucesso para você vai ser um dia estar com o microfone na mão aqui em cima. E o propósito de Deus é para você estar lá na rua evangelizando. Já viu aquele irmão que às vezes chega na igreja? Eu gosto daqui que todo mundo aqui já teve uma experiência na igreja. Aquele irmão que chega na igreja, ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer tocar teclado, ele quer receber ali, ele quer apertar a mão das pessoas, só que ele não tem propósito nenhum. Ele quer servir. Quero estar aqui, irmão. Quero estar aqui. Mas ele não tem propósito. Esses dias a gente estava conversando com o Juninho, aí ele falou, pode falar, né, mano? Sua vida é mais transparente que essa água daqui, ó. Estou, né, irmão? E ele falou assim, pô, ganhei um teclado e tal, sei que lá, tô com 2 teclados lá em casa. Aí eu falei assim com ele, aí ele falou, pô, tô pensando em fazer uma aula. Eu falei assim, vai fazer aula de teclado? Ele falou, não, pô, vou fazer aula de violão, que é o meu instrumento principal. Pegou, irmãos? Ele pode aprender a tocar teclado. Vai ser um sucesso, mas o propósito dele é tocar violão. Às vezes, irmão, você pode ser muito bom para fazer alguma coisa, mas às vezes o seu propósito é fazer algo totalmente diferente daquilo que você imagina. Naamã era um excelente guerreiro e um péssimo nadador. Pegou? Naamã era um excelente guerreiro, irmão, mas ele era um péssimo nadador. Que quando ele imaginou ao mergulhar naquelas águas, ele falou, cara, tem água muito mais limpa lá na minha terra, eu vou vir mergulhar nessa água suja. Então Naamã era um ótimo guerreiro, mas Deus queria trabalhar no propósito, que era mergulhar naquela água. Show? Ainda aí? Dormiu? Não, gente, vamos tomar um café aqui. Liga aí. Tá acabando, mano. Vamos lá, vamos construir isso aqui. Ponto 3, meu ponto 5. Ele saiu da zona de conforto. Irmão, zona de conforto falar de zona de conforto é muito vacilo, porque zona de conforto é onde o próprio nome já diz, é confortável. Irmãos, é muito bom estar sentado aqui, gente. Vamos falar a verdade. Quarta-feira, peraí, gosto de falar a hora. 8:45 da noite, você está sentado nessa cadeira, tranquilo, observando o culto, ouvindo Rafael falando, tanta gente para você ouvir, está ouvindo Rafael, não é tão confortável. Só que nesse momento existem várias situações confortáveis.
Ó, já começou a puxar a cadeira. Já começa a ficar desconfortável. Valeu, mano. Por quê? Você está muito tempo parado no lugar. Então, o conforto, a zona de conforto, ela se torna desconfortável quando você fica muito tempo nela. Às vezes você está muito tempo nessa zona de conforto, na realidade achando que ali é confortável, mas não é. Você já está começando a se remexer no seu lugar. O que eu quero trazer isso? Naamã, ele até poderia ficar um tempo vivendo essa vida que ele estava vivendo, de um grande general e um doente ao mesmo tempo. Só que olha só, a partir do momento que ele leva uma comitiva para ir ao rei de Israel, eu duvido se não tinha um cara ali falando assim: Naamã está indo lá para quê? O que Naamã vai fazer lá? Ah não, pô, Naamã vai lá ver o rei de Israel. Mas peraí, nós vamos lá ver um rei. A gente sempre batalhou, destruímos nações, somos um povo totalmente somos um povo totalmente guerreiro, totalmente forte, e agora Naamã vai lá conversar com o rei? E aí? Então Naamã, ele estava no limite da zona de conforto dele. Irmãos, 4 pessoas sabendo que Naamã tinha lepra, irmão, ia espalhar na Síria igual uma bomba, né? Uma notícia tipo a separação da Sandy. Ah, moleque, tu tá vendo, né? Ia lastrar para tudo quanto é lado, irmão. Aquilo ia passar para todo mundo. E aí? Como que Naamã ia se comportar dentro da zona de conforto? Por isso, irmãos, que geralmente eu falo, se está na zona de conforto, quanto mais cedo você sair dela, melhor. E sabe quando você vê que você está na zona de conforto? Quando às vezes nada na sua vida muda. Olha o problema que eu falei que você tem que reconhecer. Eu não estou falando, irmãos, que já passou o tempo de falar que crente só sofre problema. Eu não aguento mais isso. Ah não, pois crente tem que sofrer problema. Crente tem que estar sempre chorando. Não, irmãos, nós vivemos uma vida normal. Ponto. O que nós vivemos, nós temos uma esperança que traz à nossa vida o sobrenatural. Nós vivemos uma vida normal, irmãos. Essa história de que o crente sofre mais, a gente está sofrendo uma perseguição em determinados momentos. Irmãos, aqui não, você pode falar que o cara sofre perseguição lá na China. Aqui vai ser uma brincadeira, sem graça, uma piadinha, alguma coisa que você vai romper aquilo, um problema que todo mundo passa. A diferença do cristão é que ele tem uma esperança, é o que eu falei. Muitas pessoas hoje, casos de depressão, estamos sofrendo, depressão hoje é uma doença que lastra todo mundo. Pô, meu problema, cara, estou em depressão. Você tem 2 opções. Você, cristão, vai para onde? Aproximar de Deus, cara. Está estranho, estou me sentindo mal, estou chorando toda hora, estou me sentindo um vazio. Cara, vou fazer alguma coisa. Cristão, vou me aproximar de Deus. Bom, show. Mundo, vou voltar para trás. Não tenho esperança, não sei para onde eu vou, o que vai acontecer, estou depressivo e é isso. Na mesma história, Naamã. Naamã, ele reconheceu e foi em busca de Deus, mesmo Naamã não sabendo quem era Deus, tá? Outro ponto importante. Então, irmãos, o sair da zona de conforto é isso. É você entender a situação a qual você está, o problema a qual você está vivendo e buscar uma solução. E a solução é simples. Estou me sentindo frio espiritualmente. Vou fazer o quê? Vou buscar Deus. Minha conta está negativa. Vou fazer o quê? Vou buscar a Deus e vou parar de gastar. Aí não adianta agora falar que a culpa é de Satanás, não, irmão. A culpa foi tu que gastou. Certo? Estou com dor de cabeça. Vou procurar a Deus, vou orar, automaticamente vou tomar um remédio. Então você se aproxima de Deus, entendendo a realidade que você está. Naamã reconheceu que ele era um leproso e foi em busca da solução do seu problema. Show? Então Naamã saiu da zona de conforto dele.
Naamã venceu o orgulho e a soberba, irmãos. Agora eu quero trazer de novo que a realidade dentro da casa de Naamã. Quando Naamã, um cara orgulhoso, por causa da situação a qual ele estava inserido, ele começa a ouvir aquela menina. Só que por muitas das vezes, irmãos, nós até reconhecemos o nosso problema. Cara, meu problema é a falta de oração. Estou orando pouco, estou jejuando pouco, estou buscando pouco. O meu problema é financeiro, estou gastando muito. O meu problema é de saúde, eu estou comendo demais, estou engordando um pouco, estou com o meu colesterol alto, e esse é o meu problema. Só que quando nós somos orgulhosos, nós não conseguimos ouvir as vozes das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos trazer de novo para a nossa realidade. Você acha que Naamã não tinha mais serviçais ali? Ou ele só tinha menina? Não. Naamã tinha vários escravos, escravas, pessoas que acreditavam em vários deuses. Você acha, irmão, que naquela época alguém não falou assim, cara, vai lá consultar o pai Tiago. Pai Tiago vai te curar. Você acha que Naamã não escutava isso? Agora vamos puxar de novo para a nossa realidade. Quantos problemas nós estamos vivendo e quantas soluções de problemas nós não escutamos ao nosso redor? Eu estou com a minha vida espiritual muito fraca. Sai da igreja. Eu estou com a minha vida que eu não consigo orar. Mas você vai orar para quê? Isso é uma voz, que está vindo. Não, poxa, minha vida espiritual está muito ruim. Busca Deus. Minha vida espiritual não está legal. Vai no culto de quarta-feira, na quarta profética. Olha quantas informações que vem na nossa cabeça. Só que o orgulhoso, ele pode ouvir várias vozes, mas ele tem que se concentrar na voz mais sensata. Sabe como é que um orgulhoso se dá bem na vida? Quando ele anda com alguém sensato. As pessoas que nos cercam vão fazer a nossa vida mais fácil. A gente brinca que quanto mais você anda com crente, mais crente você fica. Quanto mais você convive com pessoas que falam de futebol, mais apaixonado você fica pelo futebol. Quanto mais você escuta a sua vizinha falar da airfry, mais você perturba o seu marido para comprar uma. Show? Concorda comigo? Então, se você é orgulhoso, Rafa, eu sou muito orgulhoso. Começa a andar com pessoas sensatas. Porque automaticamente você começa a ouvir as vozes certas, né? Elias, irmãos, na caverna. Eu tinha salvo aqui, irmão, mas as coisas são tão interessantes que saiu aqui da minha folha. Achei que tinha escrito, mas não escrevi. Quantas coisas vieram sobre a vida de Elias dentro da caverna? Quantas vozes? Veio terremoto, caindo pedra para tudo quanto é lado. Irmãos, você acha que Deus não estava no terremoto? Irmãos, pensa comigo, você está sentado do nada, dentro de uma caverna, vem um terremoto. Se não cai uma folha da árvore que Deus não permite, imagina um terremoto, irmão. Deus permite o terremoto ali na vida dele, só que não era a voz de Deus. Não era o que ele precisava ouvir. Aí vem a labareda de fogo para tudo. Irmão, você imagina você sentado numa caverna escura, ou do lado de fora, o sol raiando, a situação não vai fazer diferença. De repente parece uma lasca de labareda de fogo. Você vai achar que aquilo ali é o quê, irmão? Eu acho que antes eu já estava glorificando a Deus. É isso mesmo, Deus. E tal, porque eu nunca vi uma labareda de fogo do nada na minha frente. Só que Deus não estava ali. Por quê? Ele precisava ouvir a voz de Deus de uma forma serena. Então, traz de novo, vamos continuar construindo. Por muitas das vezes, quando nós estamos cercados de problemas, é necessário a gente ouvir vozes sensatas. Porque a turbulência vai ser gigantesca, mas a voz sensata é que vai te direcionar. Vai atrás do profeta. Foi isso que Naamã fez. Ponto 7.
Naamã se submete à rendição, mesmo olhando circunstâncias vexatórias. Naamã, ele se submete, mesmo sabendo que haviam rios melhores para ele mergulhar. Por muitas das vezes, irmãos, nós pegamos um problema de solução simples e dificultamos ele. A vida, irmãos, de um cristão, ela tem que ser simples. Ela tem que ser simples. Quanto mais nós complicamos a nossa vida, pior vai ser para a gente chegar perto de Deus. Às vezes nós queremos solucionar problemas gigantescos e esquecemos de pequenos problemas. Naamã queria ser curado da lepra, ponto. Naamã não queria ser curado da lepra e ter 3 toneladas de ouro. Às vezes nós queremos solucionar os nossos problemas e queremos um plus de Deus. Ah não, Deus poderia solucionar a minha dor de cabeça automaticamente aumentando a minha conta bancária. Peraí. Não faz nem sentido uma coisa com a outra. E nem é o seu problema principal. Outro ponto. Para alcançarmos os propósitos de Deus, nós devemos nos render a Ele. Isso é uma dificuldade que nós temos, irmãos. Nós queremos que o propósito de Deus seja o nosso propósito, é o que eu falei. Às vezes Deus quer te chamar para você fazer missão em outro país. E você quer fazer igual o Jonas, você quer ir para outro lugar, você quer tocar violão. Às vezes Deus quer que você continue nesse emprego ao qual você está, e você quer ser mandado embora. Você está tretando lá para ser mandado embora de qualquer forma. Para nós entendermos o propósito de Deus, nós temos que submeter a Ele. Nós nunca vamos alcançar um propósito a qual nós não entendamos o sentido dele, para onde ele está nos levando, né? Por muitas das vezes, irmãos, nós vivemos uma geração, eu falo, irmãos, porque eu tenho uma carreira de igreja aí, e a gente vive muito propósito, a qual não te leva a lugar nenhum. Irmãos, o nosso propósito não tem que ser estar sentado somente aqui na igreja. Nosso propósito tem que ser alcançar vidas para o reino. E isso tem que ser único, tanto para você quanto para Deus. O seu propósito e o propósito de Deus tem que se tornar um. Mesmo que aos seus olhos você ache que esse propósito não seja para você. Se render, irmãos, é literalmente se entregar a algo. Quando você se rende, você não fica se rendendo por etapas. Quando você mergulha no rio de Deus, você não mergulha no rio igual você mergulha no rio de Lumiar. Você vai entrando devagar, um frio danado, você mergulha, ponto. Você entende que o seu propósito e o propósito de Deus se tornam um. E isso que Naamã entendeu, que o propósito de Deus e de Naamã era um só. Era tanto eles serem curados, quanto Naamã conhecer que existia um Deus acima de todos os deuses. E o ponto 8, que é o versículo que eu coloquei aqui, que eu achei muito legal trabalhar isso, é acerca de Naamã querer levar 2 mulas carregadas de terra. Irmão, naquela época, para você adorar a um Deus, você só poderia adorar a um Deus naquela terra. Então, quando Naamã descobre que existia um Deus, ele pensou, cara, eu quero muito adorar esse Deus, porém, ele não vai estar na minha terra. Então, olha de novo a construção que eu tentei fazer na sua cabeça até agora. Sei que às vezes você vagueou, perdeu a meada, Botafogo, Airfry, cara, o que esse cara está falando? Não tem nada a ver, não estou entendendo, e foi para o lado. Agora, vamos concluir. Por muitas das vezes, nós temos que pegar aquilo que nós temos de melhor, que é a terra de Deus na nossa vida, e levar para poder adorar. Não adianta hoje você querer adorar a Deus sem estar no ambiente de Deus. Eu falo, irmão, porque nós vivemos um tempo passado a qual nós adorávamos a Deus em outras terras. Ah, Rafa, mas o que você está falando? Não estou entendendo. Você está falando de terra? Não estou falando a terra física, estou falando lugar. Às vezes você quer adorar a Deus
num ambiente a qual Deus não pode estar habitando. Pô, mas como assim, cara? Deus pode habitar em qualquer ambiente. Sim, mas você está falando de um Deus a qual respeita o seu livre-arbítrio, sabe aonde você está indo. E se ele não é bem-vindo naquele lugar, ele não vai ser adorado naquele lugar. Ah tá, desconstruiu um pouco. Vamos trazer de novo. Se Naamã, depois de ter sido curado, recebido a presença de Deus, perdido o seu orgulho, se ele vai para aquela terra e fala, cara, hoje eu quero levantar um altar do Deus acima de todos os deuses, o rei ia falar, cara, nada a ver, não pode fazer isso. Você não pode adorar, porque esse Deus não é o Deus da sua terra. Quando Naamã fala que quer levar 2 mulas carregadas de terra, porque ele começa a entender que para adorar a Deus, você tem que estar na terra de Deus, alicerçado num ambiente de Deus. Por isso ele leva a terra. Ah, então, mas como que eu posso levar terra hoje? Aí vem logo na sua cabeça você arrancando um pedaço aqui da igreja e levando para lá. Não, a terra hoje é o ambiente a qual você vive. Se você vive um ambiente de oração, você está carregando 2 mulas de adoração. Se você vive num ambiente de oração, 2 mulas de terra de adoração, de oração. Então, ao chegar num ambiente, olha a construção, ao chegar num ambiente onde Deus não pode habitar, o que você vai fazer? Vai pegar a mula e vai jogar a terra lá dentro. Pronto, ali Deus habita. E o que é a terra? É o que eu falei, é o seu ambiente. Ah, lá dentro do meu trabalho, não existe adoração a Deus. Na verdade, lá até a minha patroa, ela nem acredita em Deus. Cara, pega a terra da mula, bota nas costas, joga lá. Lá é um altar de adoração a Deus agora. Ah, agora onde eu estou indo, vou fazer uma viagem lá para o Rio de Janeiro, lá dentro da favela, tiro, comendo quente para lá e para cá. Cara, vou levar essa terra de adoração lá, vai ser um lugar de adoração. Uf. Ah, tô indo no culto da Amor e Fé, lá na igreja, em frente ao memorial. Cara, minha terra está aqui. Aí aqui você junta a minha terra com a terra do pastor, com a terra da Thalita, com a terra de todos nós e fazemos um ambiente de adoração. O problema é que nós não queremos carregar o nosso ambiente. Nós não queremos carregar a terra. Sabe por quê? A terra ela vem nas costas da mula. Isso fala de você levar esse ambiente, de você levar a terra. Não adianta hoje nós queremos que Deus habite em um determinado lugar a qual nem você habita lá. Como que você vai carregar essa terra? Como você vai carregar esse ambiente se nem você vive nesse ambiente? Não dá, irmãos. Esse é que eu quero fechar aqui para construir. Você só pode adorar a Deus nas terras dele. É hora de nós transformarmos a nossa terra que pertence para pertencer a Deus. Está na hora de nós começarmos a carregar os nossos ambientes. Enquanto o louvor sobe aqui, é tão maneiro falar isso. Até despertou aqui, ó, 21:05. Nós carregarmos essa terra, esse ambiente que você carrega, não deixá-lo em casa, para você mergulhar mais profundo, você tem que carregar esse ambiente. Então vamos se colocar de pé. E eu te faço esse questionamento essa noite. Qual ambiente você está carregando? Qual tipo de terra você está carregando? Será que você, ao chegar no seu ambiente de trabalho, de casa, de vizinho, de rua, de Avenida Alberto Browne, será que ao sair, você está deixando terra nesse lugar? Será que você está deixando um pedaço do ambiente a qual você vive nesse lugar? Naamã, ele reconhece que a vida dele foi mudada, mas ele automaticamente quer levar essa cura para aquele lugar.
Muitas das vezes nós recebemos a presença de Deus, mas queremos deixá-la aqui dentro da igreja. Não queremos carregar a nossa terra. Então que essa noite você reconheça que é hora de carregar essa terra em todos os ambientes a qual você vive. Não existe mais o tempo a qual você pode ter uma vida aqui na igreja e automaticamente deixar suas mulas aqui com as suas terras e ir lá para fora. É hora de você mudar de vida. É hora de você carregar essa terra. Por mais que essa terra tenha um preço muito grande, que é o preço de carregar, é um preço de cansaço, é um preço de você estar aqui, que nesse momento você poderia estar em casa, ou você está aqui se alimentando desse ambiente, trazendo o seu ambiente para cá, e automaticamente pegando esse ambiente e levando ele para outro lugar. Então que a partir do momento que venha a ser ministrado esse louvor, você faça essa oração: Senhor, que eu consiga transicionar o meu ambiente para outros ambientes. Não que eu venha transicionar o meu ambiente dentro do meu ambiente. Eu não quero simplesmente mergulhar mais fundo. Eu quero que esse mergulho leve pessoas a mergulharem também. Eu quero que nessa terra que eu carregue, outras pessoas possam adorar nesse lugar. Porque a terra que Naamã carrega não é só para ele, mas sim para as pessoas que estão perto dele. Amém? Pastor. Esse lugar, tu és real. Feche seus olhos desse